Aula curtinha, mas relevante sobre marcadores inflamatórios. Então, vê, a gente sabe, né, que nem sempre é fácil você detectar aquele paciente que tem um risco cardiovascular mais aumentado ali no meio da multidão. Como é que a gente pode fazer para detectar essa pessoa? A gente vai falar uma aula só de estratificação de risco, como é que a gente faz, como é que não faz, mas antes disso eu já vou introduzir aqui o conceito de marcador inflamatório. Uma coisa que a gente já falou em aulas passadas, mas só lembrando, primeiro, qual é a diferença de fator de risco e marcador de risco? Lembra, a gente fez aquele exemplo do fogo e da fogueira, né? O fogo, digamos que isso aqui é o fogo, certo? O fogo é o fator de risco, ele faz parte ali da gênese do processo. Exemplo, aterosclerose e LDL. O LDL a gente viu claramente naquela aula de aterogênese que ele é o ponto inicial que inicia ali a formação da placa aterosclerótica. Já a fumaça, vou colocar isso aqui como sendo a fumaça. A fumaça ela não está causando a fogueira em si, mas ela está lhe avisando que tem alguma coisa de errado ali por trás. Na analogia que a gente fez na aula, tem a história do tabagismo e do câncer de pulmão. A gente sabe que o consumo de cigarro aumenta o risco de câncer de pulmão, porque tem trocentos mil carcinogênicos, né, ali dentro do cigarro. E a gente sabe também que o cigarro deixa o dedo amarelado. O dedo amarelado causa câncer de pulmão? Não causa, né? São coisas que aparecem concomitantemente. Se o paciente tem dedo amarelado é porque ele fuma muito. Se ele fuma muito, ele tem risco, aumento do risco de câncer de pulmão. Mas se eu amputar o dedo do paciente, ele não tem mais dedo amarelado, ele vai continuar com o mesmo risco de câncer de pulmão se ele continua fumando. Se eu invento a substância que tira o amarelo dos dedos do paciente, ele fica com a mão normal. Diminuiu o risco de câncer de pulmão dele? Não diminuiu. Então, fator de risco participa na gênese do problema. O marcador de risco, não, ele só está ali ao redor, mas se você retirar ele da jogada, não vai mudar muita coisa, não. Então, cigarro é o exemplo que a gente deu aqui. Fator de risco participa da gênese do problema, marcador de risco não participa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar sobre marcadores inflamatórios e tal. LDL, por que o LDL é fator de risco? A gente vai comentar na aula de hipercolesterolemia familiar, mas está aqui, né? Isso aqui veio dos experimentos desses dois senhores que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, inclusive depois, que mostraram que crianças que tinham hipercolesterolemia familiar homozigótica, né, com níveis altíssimos de LDL, tinham um nível muito aumentado de eventos cardiovasculares. Essa criancinha aqui com 6 anos já tinha tido infarto, por exemplo, né? Ah, ok, e aí quando a gente vai para PCR ultrassensível, por exemplo, né, a proteína C reativa ultrassensível, ela é um fator de risco ou ela é um marcador de risco? É marcador de risco. E, resumindo, não vou entrar em grandes detalhes metodológicos, mas como é que descobriram isso? Uma das formas de descobrir isso é através da randomização mendeliana. Como é que é isso? Mendel, né, lembrando, foi quem descreveu inicialmente fez toda a descrição inicial de genética baseada lá em flores, né, que tinham cor X, Y, enfim. Não vou entrar em detalhe nesse aspecto histórico. Mas o que é que a gente chama de randomização mendeliana? São aqueles pacientes que já nascem com determinada característica muito alterada. Exemplo, paciente com hipercolesterolemia familiar já nasce com um nível de LDL 2, 3 vezes a mais do que a população normal, se for uma doença heterozigótica, 8 vezes aumentado, 10 vezes aumentado se for homozigótica. Aí o que é que faz? Olha, a pessoa já nasceu assim. Ela vai ter mais evento cardiovascular por causa disso? Tem. Teve? Opa, então isso aí sugere para mim que isso aí seja fator de risco. Exemplo. Já, por exemplo, HDL. Tem pessoas que nascem com HDL muito alto, 120, 130, 140. Isso traz proteção para o coração? Na verdade, não. Na verdade, não. Então, HDL é fator de risco, marcador de risco? Tem os debates lá, né, entre o pessoal. Mas no caso da PCR ultrassensível, tem pessoas que têm PCR cronicamente muito aumentada por causa, né, não muito bem definida, provavelmente genética, e esses pacientes não têm mais infarto, por exemplo. Então, a PCR ultrassensível é um marcador de risco, não é um fator de risco. Outras coisas que você tem que saber sobre PCR ultrassensível, isso aqui raramente cai em prova, mas vamos falar. Ela é produzida no fígado, níveis aumentados de PCR estão associados com uma chance maior de diabetes, tem que ficar ligado. Paciente com síndrome coronariana aguda que tem PCR bem aumentada tem pior prognóstico do que pacientes que têm PCR normal, por exemplo. Certo. O slide deu uma travadinha aqui, mas vamos embora. Como é que eu vou interpretar esses níveis de PCR? Aqui, grosso modo, certo? É o que a diretriz fala. Se ela for menor do que 1, isso aqui geralmente está associado a um baixo risco cardiovascular.
Entre 1 e 2, moderado risco. Entre 2 e 10, alto risco. E maior do que 10 seria um risco mais elevado, mas você tem que descartar outras causas de PCR aumentada, tipo infecção, doenças infecciosas, inflamatórias e por aí vai, certo? Beleza. Para quem que eu vou pedir a PCR retrossensível? É para pedir de rotina para todos os pacientes? Não, não é para pedir de rotina. A diretriz diz para você considerar no paciente de risco intermediário. A gente vai falar, né, como é que eu defino se o risco do paciente é baixo, intermediário ou alto nas aulas que vão seguir. Mas se você está com o paciente com risco intermediário, que às vezes é aquele paciente que fica meio em cima do muro, você poderia pedir a PCR ultrassensível. E se ela vem muito aumentada, isso aumenta a sua disposição de tratar, por exemplo, esse paciente com estatina ou alguma coisa do tipo, né? Então, PCR acima de 2, considerar intensificar a terapia hipolipemiante desse paciente. PCR ultrassensível e paciente tem doença cardiovascular estabelecida. Vou pedir? Não vou, porque esse paciente já é de muito alto risco, não vai mudar a conduta. PCR ultrassensível e o paciente tem aterosclerose subclínica já. Tem por que pedir? Não tem por que pedir. Esse paciente já é considerado como de alto risco também, você já vai tratar com estatina, não vai mudar a conduta. PCR ultrassensível e paciente diabético, tem por que pedir? A diretriz diz que não tem grandes benefícios. A grande maioria dos pacientes diabéticos, a gente vai ver também na aula de estratificação de risco, são classificados como de alto risco, não vai mudar muita conduta. E pacientes que já são de alto risco, porque você calculou lá o score e o score deu alto, tal, tem por que pedir PCR ultrassensível? Não tem por que pedir. Por quê? Mais uma vez, se ele é alto risco, ele a princípio vai ganhar estatina de todo jeito, a PCR não vai mudar a conduta nesse paciente. Então é isso. Como eu disse, aula mais curtinha, focada, né, no principal marcador inflamatório, que é a PCR ultrassensível, e algumas dicas aí, alguma relevância para consultório, muito raramente cai em prova, fica ligado.